Salve, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para a nossa resenha, cuidando de coisas do desporto da nossa aldeia. O que é que pulsa? A participação das equipes maringaenses no âmbito do futebol profissional nas duas competições. O Galo Maringá na segunda divisão do Campeonato Paranaense, dando decisivas passadas na direção de reconquistar o direito de pertencer à elite do futebol no estado, e o Maringá Futebol Clube disputando a terceira divisão nacional, o brasileiro da Série C. No caso do Maringá, começar por ele, que vem de uma sequência de 3 partidas sem vencer dentro da competição, 3 empates consecutivos, mas 3 partidas sem perder também, não é? Tem o copo cheio, o copo meio cheio, o copo meio vazio. A verdade é que o Maringá Futebol Clube, depois que empatou em casa contra o Ituano, 1-1, perdia a partida e chegou à igualdade no finalzinho do confronto, com um gol decisivo do Vitinho, que entrara no decorrer da partida, conseguiu a igualdade diante desta tradicional equipe de São Paulo, que é uma das candidatas ao título da competição, ao acesso principalmente. Então, muitos lamentam o resultado de igualdade, mas se você levar em consideração, se considerar a circunstância de que é o Ituano um disputante por uma das 4 vagas para a segunda divisão, que é um dos candidatos ao título do próprio brasileiro da Série C, não foi um resultado assim tão ruim. Ruim seria tivesse perdido em casa, tivesse permitido o adversário contabilizar 3 pontos, e se isso tivesse acontecido, o Ituano, inclusive na tabela de classificação, teria superado o Maringá Futebol Clube, o que não aconteceu. O Ituano continua atrás. Aliás, essa questão de classificação é muito melindrosa e merece até uma consideração nossa aqui. O Maringá Futebol Clube, com o fechamento da 8ª rodada, caiu para 7º lugar. Começou a rodada na 5ª posição, como apenas empatou com o Ituano, perdeu 2 posições. Perdeu uma posição para o Ipiranga, que estava atrás e passou à frente, né, e perdeu também para o CSA. Por quê? Porque essas equipes tiveram resultados bons. O caso do Ipiranga, por exemplo, foi a Campinas e venceu a Ponte Preta, que é a líder do campeonato. Com isso, ascendeu na classificação e superou a equipe do Maringá Futebol Clube. O Maringá está no liminar ali, porque sabemos todos que o regulamento do torneio determina a passagem à segunda fase das 8 melhores equipes. Depois elas vão formar 2 chaves de 4. E entre elas, com jogos de ida e vinda, diferentemente do que é nesta primeira fase, as duas melhores de cada chave vão para a segunda divisão. Mas, enfim, o desafio inicial, o desafio que se apresenta é a passagem para a segunda fase da competição, entre os 8. E o Maringá está em 7º, você diria. Puxa vida, isso é muito perigoso. Sim, é perigoso por conta de que o Maringá está em 7º com 13 pontos. E o 9º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, me parece que o Floresta do Ceará, não, estou certo de que é o Floresta do Ceará, aliás, o Maringá tem 12 pontos e o Floresta tem 1 ponto menos. Então, um tropeço na próxima rodada deixa o time maringaense numa situação bastante complicada. Agora tem que somar os pontos. Você dirá, mas isso é desesperador? Não, não é desesperador, por conta de que a diferença do Maringá Futebol Clube para o líder, que é a Ponte Preta, também é pequena, 3 pontos. Então, veja bem, dê uma olhada na tabela que você vai entender o grau vai perceber a gravidade da situação. É a chamada posição intermediária. Até porque, com estes mesmos pontos do Maringá Futebol Clube, estão também o 6º, o 5º, me parece que até o 4º colocado, ou terceiro, né? Então, há uma disputa muito acirrada, o campeonato é muito equilibrado. Cada ponto é importante, seja ele conquistado fora de casa, seja ele conquistado dentro dos seus próprios domínios, como aconteceu com o Maringá Futebol Clube, quando apenas empatou com o Ituano e contabilizou mais 1 ponto, subiu mais 1 ponto na tabela, mas permitiu que os concorrentes que
vem nos seus calcanhares, se aproximasse. Então, é uma situação realmente delicada. O time do Jorge Castilho, que aliás se restabeleceu, que bom isso, se restabeleceu e já assume o compromisso de comandar a equipe, e esse compromisso que foi dado ao Ivan Campanari no duelo contra o Ituano. O auxiliar Ivan Campanari esteve à frente por conta de que o Jorge Castilho, atendendo a recomendações médicas, ficou em repouso. O Castilho volta, tem agora um hiato por conta até do calendário FIFA, do Mundial, por conta dessas coisas todas. As competições nacionais não terão rodada neste final de semana. E o Maringá Futebol Clube volta a jogar no próximo dia 16, uma segunda-feira, contra o Náutico, no Recife, o Náutico do Capibaribe. Não é um adversário tradicional, mas que não está vivendo uma fase boa. Está tanto não vive a fase boa, que está abaixo na tabela, na classificação, abaixo do Maringá Futebol Clube. Mas joga fora de casa contra o Náutico, é preciso pontuar nesta partida, e na sequência encara no estádio regional Willie Davids a Ponte Preta. A Ponte Preta, que é líder, mas se fosse tão competente assim, não teria tropeçado como tropeçou diante do Ipiranga. Então, são jogos decisivos, são jogos preponderantes para o Maringá Futebol Clube cumprir o desiderato que tem, que é o de passar para a próxima fase. A competição se divide assim: primeiro você pensa no G8, primeiro pensa em se manter na competição, depois deste turno, em turno único, não é jogos só de ida, uma única partida entre os adversários, não tem a ida e a volta. São 20 equipes disputando 8 vagas, e o Maringá Futebol Clube está no páreo, numa situação delicada, precisando pontuar, mas está no páreo. E aí o time depende da própria força, não tem que contar com combinação de resultados, não é que se eu ganho aqui, outro perde lá, não tem nada disso, é só somar os pontos que lhe permitam permanecer entre os 8 que passam a próxima fase desta terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Abre-se agora a janela de transferência, está em aberto a janela de transferência, me parece que vai até o próximo dia 10. Fica a expectativa de saber se a diretoria vai em busca de reforços por conta de que vislumbrou que há a possibilidade de passar para a próxima fase, há a possibilidade de ascender para a segunda divisão, porque no início da temporada planejavam os dirigentes maringaenses que manter-se na Série C seria uma questão interessante. Agora, já com 8 rodadas, o que se percebe é que dá para subir para a Série B ainda neste 2025, e talvez isso altere os planos da própria diretoria do Maringá Futebol Clube. E se houver alteração neste plano, isso implicará na contratação de reforços, mas, enfim, vamos aguardar para ver. A gente não tem bola de cristal, a diretoria do Maringá Futebol Clube é sempre muito prudente na questão de divulgar informações nesse sentido, de reforço, de jogador que chega ou jogador que sai. Por falar em jogador que sai, tomara que o Maringá, assim como há a janela com possibilidade de contratações, há também a janela aberta com possibilidade de que outros clubes assediem jogadores do Maringá. A gente sabe que temos aí o Moraes em alta, o Negueba em alta, o Maranhão em alta, outros jogadores despertando interesses de clubes. E nesta janela há o risco, inclusive, de que o Maringá Futebol Clube perca o jogador. Oxalá isso não aconteça, tomara que permaneçam os que estão bem e que, se possível, venham outros para reforçar a equipe. Inclusive, há especulações, eu não tenho nenhuma informação concreta nesse sentido, mas há um parecer de que o próprio Davidson, o goleiro, que estaria descontente, que está descartado. O Davidson não vem sendo relacionado para as partidas últimas do Maringá Futebol Clube. A comissão técnica tentou como titular o Rafael William, depois deu a chance para o Neto contra o Ituano, e o Davidson está afastado por conta de quê? Por conta de nada, por conta de que a gente sabe que houve uma pressão sobre o Davidson na reta final do Campeonato Paranaense, em decorrência de eventuais falhas que teriam ocorrido. Agora, claro, o goleiro falha. Recentemente nós temos visto aí goleiros famosos tendo falhas. Mas no caso do Davidson, houve uma cobrança exagerada, houve uma mão muito pesada no sentido de exigir isso,
isso, e é possível até que tenha afetado a saúde mental do profissional, que teria conversado com a comissão técnica no sentido de pedir um certo afastamento para se recuperar, para ficar apenas treinando. Ele está no elenco, faz parte do elenco. Acho, inclusive, que deve merecer oportunidade de voltar ao gol passado essa fase, não é? Fazer uma reconstituição psicológica, entender que ele é um grande goleiro e pode voltar, inclusive, a ser titular, mas isso, enfim, essa questão de ser titular ou não, quem decide é a comissão técnica, quem sou eu, um mero observador, para dizer quem é que tem que ser titular, quem é que não pode ser titular. Isso, quem sabe, é a comissão técnica. Isso em relação ao Maringá Futebol Clube e o Galo Maringá sobrando. Já fez uma campanha agora com o fechamento da penúltima rodada da primeira fase, goleando a equipe do Batel por 4-1 no Willie Davids, fecha a primeira fase contra o Nacional de Rolândia neste final de semana, neste domingo, já tem pontos suficientes para consolidar a melhor campanha, independentemente de outros resultados. Com isso, vai para a segunda fase, onde já está garantido quartas de final. Se passar pelas quartas de final, e nessas quartas de final será mandante no segundo jogo, se for as semifinais também será mandante no segundo jogo, e tendo a vaga garantida, vai para a final também com o segundo jogo no estádio regional Willie Davids. De parabéns ao Galo Maringá do Rafael Andrade, uma campanha invicta, soberana, líder absoluto, sobrando dentro desta segunda divisão do Campeonato Paranaense. Abraço fraternal e forte para quem é do Sul, para quem é do Norte. Axé e boa sorte.